Oates e Gould tinham enviado a pele retirada das unhas e os materiais coletados da vagina de Vic para o Centro Regional de Ciência Forense do Condado de Sedgwick 3 anos antes, mas o pessoal do laboratório precisava dar prioridade a investigações de homicídios em andamento. Em agosto de 2003, Oates e Gould enfim receberam os resultados de DNA pelos quais vinham aguardando. O DNA encontrado sob as unhas de Vic era diferente daquele encontrado no sêmen da amostra vaginal. Para Oates, era mais um lembrete de que Bill dissera a verdade em 86. Oates lera na transcrição do interrogatório que Bill contou aos detetives que eles não tinham nenhum problema no casamento e que fizera amor com Vic na noite anterior à morte dela. O viúvo também disse aos policiais que fizeram uma vasectomia logo depois do nascimento de seu filho. Quando a vasectomia é bem-sucedida, os homens continuam ejaculando sêmen, mas não espermatozoides. Gould e Oates, então, não tinham o DNA de Bill para comprovar sem nenhuma dúvida que o sêmen era dele, mas os testes laboratoriais mostravam que o material não continha células reprodutivas. A descoberta incentivou Oates e Gould, com a autorização de Landry, a solicitarem de imediato que o laboratório analisasse as amostras de sêmen que o BTK deixou nas cenas dos crimes do Zotero e de Fox. Aqueles perfis de DNA poderiam então ser comparados com o encontrado sob as unhas de Vic, mas ainda precisavam de uma amostra da saliva de Bill. Ele se recusara a cooperar 3 anos antes. Oates discutiu as opções com o assistente do promotor público, Kevin O'Connor. Eles decidiram que podiam usar uma intimação para obrigar Bill a fornecer uma amostra de DNA. Oates redigiu uma solicitação para uma intimação. Assim que fosse assinada por um juiz, seria válida por apenas 72 horas até que se tornasse nula. Oates mostrou a intimação ao O'Connor para confirmar que tinha sido redigida da melhor maneira possível. Mas então o detetive enfiou o pedido em uma gaveta da mesa, sem a assinatura de um juiz. Ele aguardaria como um trunfo para ser usado no futuro. Por ora, não conseguia se forçar a obrigar Bill a fazer coisa nenhuma. Oates lera as transcrições do interrogatório em 86 e sabia como os policiais tinham pegado pesado com Bill. Achava que o homem já tinha sofrido o suficiente nas mãos da polícia. Ele usaria a intimação apenas se precisasse, mas queria convencer Bill a entregar uma amostra por vontade própria. Aquele advogado enviou mais mensagens para Roy a respeito do seu livro sobre o BTK, e ele continuou a dar respostas evasivas. Mas um dia procurou Leviana. Tem certeza de que não quer fazer isso? Leviana respondeu que não estava interessado. Mas Bill, na Flórida, ainda estava obcecado pelo BTK quase 10 anos depois de sua saída do Eagle. Algumas semanas depois, Richmond escreveu um e-mail curto para Leviana. Apenas 6 palavras. 12 de janeiro a 19 de março de 2004. Número 35. Uma reportagem retrospectiva. Você sabe que dia é quinta-feira? Escreveu Richmond. Leviana teve que pensar por alguns instantes. Hoje é segunda, então quinta-feira é dia 15 de janeiro. Por que Richmond está preocupado com o dia 15 de janeiro? Ele digitou uma resposta por e-mail. Só pode ser por causa do Zotero. Richmond respondeu 2 dias depois. Então você vai escrever uma matéria sobre os 30 anos do caso? Agora vou, escreveu Liviana. Ele não queria fazê-lo, entretanto. Richmond gostava de reportagens retrospectivas. Leviana não. Tratavam de coisas que não eram mais notícia. Leviana levou a ideia a Tim Rogers, o editor assistente do noticiário local do Eagle. Leviana teve que explicar quem era o BTK. Rogers trabalhava no jornal havia menos de 3 anos. Não sou grande fã de reportagens retrospectivas, comentou Rogers. Eu também não, falou Leviana. Vamos ver se tem alguma coisa nova, sugeriu Rogers. Se tiver, podemos fazer algo. Leviana se afastou, passando pela mesa de Wenzel. Nada de matéria, pensou. Então parou. Roy, disse, quem é aquele sujeito que está fazendo alguma coisa sobre o BTK?
Beatty, respondeu Roy. Um advogado. Você tem o telefone dele? A matéria de Leviana foi publicada no sábado, 17 de janeiro. Era uma rotina seguida por milhares de mulheres de Wichita no final da década de 70. Ao chegar em casa, verificar o telefone de imediato. Se a linha estiver muda, sair. Não acho que as pessoas hoje em dia se dão conta do tipo de tensão que havia em Wichita naquela época, lembrou o advogado. Ele disse que queria que seu livro documentasse um capítulo na história de Wichita e incentivasse as pessoas a apresentar informações que solucionassem o caso. Tenho certeza de que seremos contatados tanto por malucos como por pessoas com boas intenções com pouco a oferecer, disse ele. Mas não acredito que seremos contatados pelo BTK. Na verdade, o BTK considerou a reportagem do Igor e os comentários de Biri um conjunto de insultos pessoais. Quase não conseguiu acreditar no que leu. Embora os assassinatos continuem marcados com clareza na mente daqueles que o vivenciaram, Biri acreditava ser provável que muitos cidadãos de Wichita nunca tenham ouvido falar sobre o BTK. O advogado relatou que usou o caso BTK durante um segmento de seu curso no ano passado e ficou surpreso diante da reação. Eu não obtive nenhuma reação dos alunos, comentou. Nenhum deles tinha ouvido falar nada a respeito dele. Espero que alguém leia o livro e se apresente com algumas informações, uma carteira de motorista, um relógio, chaves de um carro, complementou. O último assassinato atribuído ao BTK havia sido 13 anos antes. Naquela época, Rader tinha confundido os especialistas, resistido à tentação de se exibir e permanecido em silêncio e em segurança. Conseguira evitar a prisão por homicídio 10 vezes seguidas, mas considerou a reportagem ultrajante e impossível de ignorar. Ninguém se lembrava dele? Ninguém mais sentia medo? Eles viram só. Rader foi até seu estoque de troféus, pegou 3 fotos polaroides que havia tirado de Vicky Wenger e 17 anos antes. Pegou a carteira de motorista da vítima. O advogado queria uma carteira de motorista? Então receberia uma. O tenente Lander estava agora com 49 anos e parecia saudável outra vez com o fim do estresse causado pelo caso dos irmãos Carr. Ele era policial havia 25 anos. Vinha liderando os detetives de homicídios fazia quase 12, um tempo muito maior do que os 3 anos que quase arruinaram a saúde de seu predecessor. Uma noite por semana lecionava em um curso sobre assassinos em uma série de universidades da estadual de Wichita. Seus olhos castanhos eram tristes, mas ele ria com facilidade, a não ser quando caminhava por uma cena de homicídio. Estava ficando grisalho, mas não tinha ficado desleixado. Muitas mulheres consideravam seu rosto bonito, apesar das marcas do tempo. Seu rosto e suas mãos eram tão queimados de sol que algumas pessoas imaginavam que ele tivesse antepassados libaneses ou hispânicos, mas o bronzeado vinha dos jogos de golfe. O resto do corpo era de uma brancura ofuscante. Ele ainda se vestia com elegância. Óculos de armação fina prateada, ternos marrom escuro ou cinza chumbo, camisas brancas passadas por ele mesmo e sapatos sociais. Levava consigo também um relógio de ouro com uma pulseira ajustável, um minúsculo telefone celular preso ao quadril esquerdo, o distintivo preso ao quadril direito. Ainda fumava um maço de cigarros vintage por dia, mas seu filho estava insistindo que ele largasse o vício. Graças a Cindy, James estava satisfeito e feliz. Isso estava prestes a mudar. A carta chegou à redação do Eagle em um envelope branco comum no dia 19 de março de 2004, uma sexta-feira. Fazia parte das quase 700 correspondências entregues ao jornal todos os dias. Foi uma surpresa aquela não ter sido jogada no lixo. O pessoal da redação costumava descartar cartas cujas intenções não fossem bem claras, e o remetente da mensagem fizera com que o conteúdo do envelope fosse bem obscuro. A primeira pessoa na redação a tocá-lo foi Glenda Elliot, a assistente do diretor. Abriu o envelope e sacudiu para retirar uma folha de papel. Viu uma fotocópia granulada de 3 fotografias de uma mulher deitada no chão e uma carteira de motorista. Além de um estêncil estranho na parte de cima,
parecia mais uma demonstração rotineira de maluquice de algum desajustado. Então, no canto direito inferior, ela notou um símbolo fraco parecido com uma pichação, a letra B deitada de lado e feita para lembrar seios. O teu K escritos juntos para formarem braços amarrados para trás e pernas bem apertadas. Elliot ficou arrepiada. Como repórter policial, fizera a cobertura dos assassinatos do Zoteiro. 4 anos depois, quando o chefe de polícia Lamúnio e o subchefe Cornwell procuraram conselhos sobre o que fazer a respeito do BTK, Cornwell certo dia a puxara para dentro de um escritório e lhe mostrara partes dos arquivos sobre o BTK. Ela vira um símbolo com um B desalinhado para lembrar seios. Aquilo não era idêntico, mas chegava perto. Ela depositou a carta e o envelope sobre a mesa de Tim Rogers, o editor do noticiário local. Não disse nada para ninguém sobre quem enviara a carta, tinha certeza de que todos saberiam. Mas não sabiam. Depois de 26 anos, Elliot era a única remanescente na redação que se lembrava da assinatura do BTK. Hurst chamou Rogers quando Leviana entrou na sala. Venha ver isso. Rogers se lembrou e se entregou ao papel e ao envelope. Leviana ficou perplexo. Ele foi até o Roy. O que acha disso? Roy olhou e encolheu os ombros. Sei lá. Que estranho, comentou Leviana. Parecem fotos de cenas de crime. Por que alguém enviaria isso para cá? Não consigo entender. Leviana tinha trabalhado em 2 reportagens na ocasião e estava com pressa. O papel o deixou intrigado, mas ele não o examinou com atenção. Não tinha notado a assinatura nem o nome Vic L. na carteira de motorista. Estava quase na hora da coletiva da polícia das 10 e Leviana decidiu levar a carta consigo. Não lhe ocorreu que a mensagem tivesse vindo do BTK, mas ele se lembrava de Kim Stephens dizendo que, quase 20 anos antes que o Eagle tinha arruinado as próprias chances de ficar com as cópias das 2 primeiras mensagens do assassino. Portanto, ele fez uma cópia. As coletivas diárias eram coordenadas por Janet Johnson, uma civil que atuava como porta-voz da polícia. Naquela manhã, havia muito a relatar. Policiais tinham matado a tiros um cidadão que o ameaçara com uma faca na noite anterior. Os parentes do morto disseram a Tim Porter, repórter da Eagle, que o homem sofria de uma doença mental e era provável que não tivesse entendido as ordens dos policiais para largar a arma. Leviana tomou notas para repassar para Porter. Então aguardou. Depois que os outros repórteres foram embora, foi falar com Johnson e com o comandante da polícia, o capitão Darrell, que por acaso estava presente. Leviana lhes entregou o papel. Darrell gostava de abreviações policiais. O maluco, por exemplo, era LDP, que significava louco de pedra. O capitão examinou o papel e achou que se tratava de um LDP. Johnson concordou. A polícia recebia muitas pistas de gente pirada. Provavelmente não é nada, disseram. Mas Raines levou o papel e o envelope. Vou mostrá-los para a unidade de homicídios, explicou. De volta à redação pouco tempo depois, Leviana examinou melhor a cópia que fizera. Viu algo que o deixou subitamente bastante agitado. Uma carteira de motorista, uma mulher loura sorrindo. Wiggerle Vic L. Data de nascimento, 25/3/58. Quando bater os olhos na folha de papel pela primeira vez, quase a jogara fora, mas logo chegou à conclusão de que, se tivesse prestado mais atenção, ele a teria levado pessoalmente à unidade de homicídios comandada por Landry. Leviana sabia que Vic era um homicídio não solucionado. Morava a apenas 2 quilômetros de sua casa. O repórter conhecia uma parente da vítima e conversara com ela em algumas ocasiões sobre o assassinato. Leviana entregou a carta para Porter, que estava sentado ao seu lado. Porter apontou para uma coisa que Leviana não tinha notado: o endereço do remetente no envelope. Bill Thomas Kilman, Wichita, KS 67218. As iniciais seriam BTK, comentou Porter. Era um detalhe que havia escapado de Leviana. Interessante, pensou. Ele escrevera a reportagem retrospectiva sobre o BTK apenas 2 meses antes, mas ainda assim achava que era algum embuste. O jornal recebia muitas cartas de gente pirada.
O BTK não tinha matado ninguém, até onde Leviana sabia, desde Nancy Fox, em 77. Já tinham se passado 26 anos. Ele observou a folha de papel por mais alguns instantes. Potter tinha reparado no endereço do remetente. Talvez houvesse algo mais. E então Leviana viu. Ele procurou Wenzel. Veja as fotos, disse Leviana, curto e grosso. Roy olhou. O que é que tem? Não são fotos de uma cena de crime, afirmou Leviana, batendo as imagens com os dedos. Olhe os braços dela. Eles foram mexidos. Não estão na mesma posição em todas as fotos. Os policiais nunca mexem em um corpo quando tiram fotos em uma cena de crime. Isso é assustador, comentou Roy. Potter acabou de reparar que as iniciais de Bill Thomas Killman seria BTK, disse Leviana. O que você acha? Perguntou Roy. Não. Por quê? É um embuste, disse Leviana. Não pode ser. Você fez uma busca com o nome da mulher? Indagou ele. Eu já conheço esse nome. Vicky Wengerle foi vítima de assassinato em 86, não solucionado. Wengerle foi uma das vítimas do BTK? Não até onde sabemos, mas é um homicídio não solucionado. Wendy olhou para o rosto de Wengerle na carteira de motorista. Você precisa contar isso para os editores, avisou Wenzel. E Leviana assim o fez. Em seguida, foi até seu computador e fez uma busca nos registros judiciais por Bill Thomas Killman. Não encontrou nada. Rogers, o editor do noticiário local, foi falar com Wenzel. Você acha que tem alguma coisa nisso? Perguntou. Não sei, respondeu Wenzel. Mas, se for o BTK, vamos ver se Hurst acha que merece mais do que uma notinha de pé na página ou não. O endereço do remetente, Oldman, também era falso e não havia nenhum rastro de um Bill Thomas Killman. O nome soava como uma pista jocosa, assim como Old Manor. O BTK gostava de provocar as pessoas e falar de si mesmo, e seria um homem mais velho àquela altura. Naquela noite, na redação, Roy gritou para Liviana. Os policiais chegaram a voltar a entrar em contato com você? Não. Liviana mandou um e-mail para Johnson. Alguma resposta sobre aquela carta? Ela lhe escreveu de volta informando que ninguém da unidade de homicídios a tinha visto e que Lander havia ficado fora do departamento o dia todo. Tenha um bom fim de semana, desejou ela. 22 a 25 de março de 2004. Número 36. O retorno do monstro. Na segunda-feira, Leviana cobriu a coletiva diária da polícia outra vez e em seguida foi até a sala do capitão Haynes. O que aconteceu com aquela carta? Perguntou. Haynes parecia envergonhado. Eu me esqueci dela. Ele a apanhou e seguiu para o andar de cima. Naquele momento, Lander estava no Riverside Hospital torcendo para não ser atrapalhado por nenhum assunto relacionado ao trabalho. Estava em pé ao lado de uma maca sobre a qual sua esposa repousava. Cindy estava a minutos de uma cirurgia de vesícula. Tinha agendado a operação para o recesso de primavera, a fim de que pudesse se recuperar sem se ausentar do trabalho e da escola. Mesmo assim, Lander tinha deixado o celular ligado. Na unidade de homicídios, o detetive Dana Gould observou que um leve divertimento quando o capitão Haynes entrou e olhou ao redor do escritório vazio de Lander. Os chefes, pelo jeito, gostam de falar apenas com outros chefes, pensou ele. Posso ajudar? Perguntou Gould. Estava procurando Lander, respondeu Haynes. Ele não está. Haynes deu de ombros. Estou com uma coisa que queria mostrar para ele. Foi Hurst quem trouxe. Posso ver? Pediu Gould. Sim, disse Haynes. Por que você não dá uma olhada nisso? Gould olhou o envelope sem tocá-lo. Algo chamou sua atenção. Ele se afastou, calçou um par de luvas de látex. Então, pegou o envelope e tirou o papel de dentro. Uma única olhada bastou. Ele se voltou para Kelly Oates, parado ali perto. Veja isto. Oates olhou. Merda, disse ele. O celular de Lander tocou logo depois de a enfermeira enfiar a agulha no braço de Cindy e começar a administrar o soro fisiológico que parecia e precedia a cirurgia. Lander falando. O tenente atendeu. Você não vai acreditar no que acabamos de receber, avisou Gould. O quê? Uma carta do BTK. Lander não disse nada por alguns instantes.
Por quê? Perguntou. Ela tem a assinatura do BTK, explicou Cook. A carteira de motorista de Wangerley. Fotos dela no quarto. De onde veio isso? Hussey trouxe para nós. Traga para cá. Linda desligou o celular e voltou a atenção para Cindy. Ela ficou à espera. Seus detetives às vezes brincavam com ele. Kenny está ficando agitado, dizia Oates zombando do chefe. Lender tinha sangue frio. Não disse nada para Cindy naquele momento. Preferia ver tudo com os próprios olhos. Gould e Oates fizeram o trajeto até Riverside em grande parte em silêncio. Tinham estudado o caso Wangerley minuciosamente durante os 4 anos anteriores. Sabiam que nenhum policial chegara a tirar fotos de Vicky morta no chão do quarto. A própria esposa de Oates, a paramédica Nera, que contara isso. Os bombeiros tinham carregado o corpo de Vicky para fora do quarto até a sala de jantar, um cômodo mais amplo. No momento em que a encontraram, eles precisavam de mais espaço para começar o RCP. Portanto, aquelas imagens só poderiam ter vindo do acervo do assassino. Mas a correspondência em si teria vindo do assassino? Oates tinha suas dúvidas. Talvez algum idiota tivesse encontrado os troféus do BTK e quisesse brincar com a polícia. Talvez um filho ou um sobrinho ou alguém que tivesse comprado a casa do criminoso. Quem quer que fosse, estava de posse de segredos que apenas os policiais e o assassino de Vic conheciam. Apenas quem a matou poderia ter tirado aquelas fotos polaroides. A merda vai bater no ventilador agora, pensou Oates. Nenhum policial vai dormir hoje. Pode ser que a gente fique sem dormir por muito tempo. Cindy não fez perguntas a Lender sobre o telefonema e ele não lhe contou nada. Estava sempre recebendo ligações. Trabalhava em mais de 400 homicídios, talvez 450, já perdera a conta. Os médicos começariam a cirurgia em minutos. Lender levantou os olhos quando Gould e Oates entraram no quarto. Gould tinha fotocópias na mão. As enfermeiras estavam trabalhando ao redor da cama de Cindy, perguntando-lhe como ela estava, certificando-se de que o acesso para o soro fisiológico estava funcionando direito. Landry levou os detetives para fora do quarto e examinou os papéis. Porra! Exclamou o tenente. É ele. Oates baixou a cabeça e começou a sorrir, apesar da gravidade do momento. Lander se vestia com elegância para o trabalho, mas no hospital estava usando uma camisa de golfe, calças caques e o par de tênis baratos mais deploráveis que Oates já tinha visto. Calçados de velho, pensou Oates, brancos com tiras de velcro, e as laterais tinham manchas verdes de tanto cortar a grama com aqueles tênis dos pés. Meu Deus, Lander, disse Oates, por que você não compra tênis decentes? Lander não riu, parecia estar em choque. Estamos em uma puta de uma encrenca. Ele se limitou a falar. Lander voltou a entrar para ver como Cindy estava. Conversou com ela por alguns momentos, depois voltou a sair. Seu primeiro pensamento, conforme relatou mais tarde, foi: espero não estragar tudo. Comandantes de unidades de homicídio são como qualquer outra pessoa. Se sentem inseguros no começo de um caso. Será que vou fazer merda? Será que já fiz merda ao deixar passar alguma coisa importante nos últimos 20 anos? E se o pegarmos? E se esse merda decidir matar outra pessoa? Ele se deu conta de que sua carreira estava em jogo. Pense rápido. Leviana e o jornal iriam querer publicar uma matéria sobre o reaparecimento do BTK o quanto antes. Dessa vez, a tempestade de merda atingirá o departamento de polícia no instante em que a notícia fosse publicada. A mídia nacional entraria na cobertura. 580 mil pessoas da área metropolitana de Worcester se sentiriam inseguras ao abrir a porta de casa à noite. E tudo o que os policiais fizessem, tudo o que Lander fizesse, seria analisado sob o microscópio gigante. Ele precisava pedir que Leviana adiasse a publicação da notícia por tempo suficiente para que seus detetives montassem uma força-tarefa e um disque-denúncia capaz de rastrear ligações. Precisavam estar preparados caso o BTK ligasse ele mesmo para o número disponibilizado. O tenente precisaria fazer com que o repórter fosse razoável. Se conseguisse fazer com que o jornal adiasse a publicação por 2 dias, poderia ser capaz de convencer o pessoal do laboratório a fazer uma rápida análise do DNA encontrado nos casos Otero, Fox e Wangerley, e, em seguida, executar uma pesquisa no banco de dados de antecedentes criminais.
Talvez o BTK tivesse mesmo passado todos aqueles anos na prisão e houvesse sido solto recentemente. O CODE, Combined DNA Index System, que é o sistema combinado de índices de DNA do FBI, continha perfis genéticos de mais de 1,5 milhões de criminosos. Se encontrassem alguém compatível, o caso poderia estar encerrado antes mesmo que o jornal o noticiasse. Ligue para Hurst, pediu Lander a Oates. Diga a ele que precisamos de um tempo. Oates fez uma careta. Quanto tempo? Pergunte se ele pode nos dar alguns dias para organizarmos as coisas. Lander voltou para o quarto de Cindy. Ela observou o rosto do marido. O que aconteceu? Perguntou. Só trabalho. Ela revirou os olhos. Ora, vamos, Kenny. 2 de seus rapazes entram aqui na sala de cirurgia vestidos para o trabalho, com papéis nas mãos. Pois é. Então, o que foi? Recebemos uma carta que eles precisavam que eu lesse, só isso. Uma carta. É. Cindy olhou bem para ele. É do BTK, não é? Perguntou. E ele disse. É sim. Lander pegou o celular, se afastou de Cindy e ligou para o Centro de Ciência Forense do Condado de Sedgwick. O material de DNA daquele caso arquivado que eu pedi no passado sobre o zoteiro Wingerly, ele foi logo dizendo, não é mais um caso arquivado, preciso daquele material agora. Ele ficou andando de um lado para o outro no quarto. Uma enfermeira falou com Cindy. Quer alguma coisa? Tequila, respondeu Cindy, e a enfermeira sorriu. Lander não parava quieto. Cindy se sentia mal por ele. Rapazes, disse Cindy a Oates e Gould, tirem Kenny daqui, só o levem para bem longe daqui. Os 3 saíram. Lander pediu aos detetives que começassem a juntar os arquivos do BTK e ligassem para a Leviana. Lander ligaria para o alto comando da polícia e para o FBI. Precisaria que um efetivo maior. Ficaria com Cindy, mas antes daria início a uma força-tarefa pelo celular. E Lander voltou para o quarto de Cindy. Até aquele momento, até que aquilo terminasse, haveria pouco tempo para a esposa e o filho. Terei sorte se conseguir ver James hoje ou amanhã ou nas próximas semanas. Vou ter que morar no trabalho até capturarmos esse filho da puta, e pode ser que ele nunca seja pego. As enfermeiras levaram Cindy para a cirurgia instantes depois. Lander pegou o celular de novo. Enquanto caçamos o BTK, será que o BTK vai nos caçar? Ele viu minha imagem na televisão, e se me seguir até em casa, e se souber quem é James e Cindy, e se matar alguém só para mostrar que a gente não é capaz. Lander telefonou para os superiores e transmitiu a notícia. Quando desligou, fez outra ligação bem depressa para o seu antigo parceiro dos caça-fantasmas, Paul Dodson, àquela altura já aposentado do Departamento de Polícia de Wichita e trabalhando como chefe de segurança da Universidade Estadual de Wichita. Venha para cá agora, pediu Lander. Para Dodson, Lander parecia tão transtornado do corredor do hospital quando estivera no dia da morte do pai, 11 anos antes. Lander conduziu Dodson às pressas até a escadaria, colocou um pedaço de papel em suas mãos e o observou. Dodson deu uma olhada na assinatura do BTK e na imagem da carteira de motorista roubada de Wingler e sentiu os pelos da nuca ficarem arrepiados. Então, o que vamos fazer? Perguntou Lander. Alguém apareceu na escada. Dodson e Lander trocaram olhares, se afastaram depressa e por instinto se certificaram de deixar as mãos bem visíveis. De repente, se sentiram envergonhados. Não queriam que ninguém pensasse que os dois estavam fazendo ou fumando coisas estranhas dentro de um hospital. Eles quase riram. Lander voltou a perguntar: o que vamos fazer? Dodson sentiu compaixão por Lander e gratidão. Em um momento crucial da carreira, ele pediria sua ajuda. Dodson passou a falar depressa. O mundo como você o conhece chegou ao fim, afirmou. Ele começou a fazer uma lista de coisas que Lander iria precisar. Dinheiro, carros para os detetives, um quartel-general externo para uma nova força-tarefa, para eliminar vazamentos para a mídia. Dentro dos departamentos de polícia existem jogos políticos, intrigas e fofocas como que em qualquer outra organização. E Lander precisava tirar sua força-tarefa da prefeitura. Estava na hora de implementar a estratégia que os caça-fantasmas elaboraram 20 anos antes, comunicar-se com o BTK por meio da imprensa, apelar para o ego dele, fazê-lo cometer erros que revelassem sua identidade, colocar um rosto na televisão para se comunicar com o BTK.
Mas o que quer que aconteça, não se torne esse rosto, alertou Dodson. Você não pode cuidar da investigação e também ser o interlocutor do BTK. A carga de trabalho vai acabar com você. Ele ficou olhando para Lander enquanto dizia isso. O que viu o fez parar de repente. Lander não parecia mais atordoado e sim decidido. Estava claro que o tenente pretendia fazer ambos os trabalhos. Olhe, disse Dodson com frieza. Não estou aqui para dizer o que você quer ouvir. Minha função aqui é falar francamente. Você não pode fazer os dois trabalhos. Lander apenas olhou para ele. Dodson se preparou para ir embora. Estava tão preocupado que sentiu seu estômago revirar. Sabia que Lander era inteligente, mas também sabia que o amigo duvidava de si mesmo, tentava esconder uma profunda necessidade de ser apreciado e sofria quando sentia que tinha fracassado em alguma coisa. No entanto, o mundo inteiro veria Lander enfrentar um monstro mentiroso, misterioso, colocando o cargo na reta, com vidas e carreiras em jogo. Eles concordaram com uma coisa, depois de controlarem os nervos. Aquela carta poderia ser uma oportunidade única. Assim que Dodson foi embora, Lander começou a fazer telefonemas. Talvez aquele filho da puta tivesse lhes dado a chave para capturá-lo. Depois de sonhar o capitão Haynes a respeito da estranha carta, Leviana voltou para a redação para trabalhar em outras matérias. Seu telefone tocou. Haynes falando, atendeu. Aqui é Kelly Oates. O que manda? Preciso de 2 dias. Oates deixou claro e deixou as palavras no ar. Leviana demorou um pouco para registrar o que tinha ouvido. O quê? Estamos pedindo que você nos dê 2 dias antes de colocar alguma coisa no jornal. O que era aquilo? Devia ser a respeito da carta. Talvez fosse importante. Ou talvez os policiais estivessem apenas sendo cuidadosos. O que quer que fosse, aquilo era estranho. Não posso prometer nada, disse Leviana. Oates soou educado, mas enigmático. Nos dê o máximo de tempo que puder para os preparativos. Preparativos para quê? Pensou Leviana. Preparativos para fazer o quê? Vou fazer o que puder, prometeu. Ótimo. Oates desligou. Leviana se levantou devagar e olhou ao redor. Ele precisava deixar os editores de sobreaviso. Aquilo podia ser importante. Talvez quem quer que tivesse assassinado Vic estivesse zombando do jornal e da polícia. Talvez o verdadeiro assassino estivesse se passando pelo BTK. Talvez fosse o BTK. Mas não. Ele não acreditava nisso. Lander telefonou para a unidade de ciência comportamental do FBI em Quantico, na Virgínia. Pediu para falar com especialistas em perfis. Sua ligação foi transferida para Bob Morton, um analista comportamental que ele não conhecia. Lander não tinha como saber naquele instante, mas Morton se tornaria uma pessoa-chave na força-tarefa que ele tentava montar às pressas. Morton, magro, musculoso e um pouco calvo, um ex-policial estadual com mais de 1,80 de estatura, e estudava assassinos em série durante anos. Seu trabalho envolvia não apenas prever o comportamento criminoso dos investigados, mas também fazer com que cometessem erros. Morton sugeriu a mesma estratégia para capturar o BTK que Lander e os caça-fantasmas haviam decidido adotar anos antes, e ajudou a aperfeiçoar as táticas. Primeiro ponto. O BTK gosta de publicidade. Convocar coletivas de imprensa para dizer coisas sobre ele, fazer com que parecessem coletivas de imprensa de verdade, mas tendo em mente que a comunicação com o BTK era o verdadeiro propósito. Ler declarações roteirizadas e não responder nenhuma pergunta dos repórteres. Número 2. Selecionar uma pessoa para conduzir todas as coletivas de imprensa. Dar ao BTK um rosto no qual se concentrar. Isso podia ser perigoso para a pessoa em questão, mas o risco era necessário. E o terceiro ponto, insinuar que estão fazendo progressos no caso. O BTK não quer ser capturado, disse Morton. Se ele achar que vocês estão fungando no cangote dele, pode se tornar relutante em matar. Ao longo do frenético primeiro dia, Lander e a porta-voz da polícia, Janet Johnson, conversaram com frequência com Morton para prepararem uma apresentação para o chefe de polícia Williams e sua equipe. Lander se perguntou quem escolheriam para ser o rosto que conversaria com o BTK. Provavelmente o dele próprio.
Sabia que Cindy iria odiar aquilo. Como poderia lhe dizer que ela e James deveriam se sentir seguros ou que o BTK não iria atrás dos dois? Mas Lender acreditava que aquela era a coisa certa a fazer. Tinha perseguido o BTK durante 20 anos. Já participara de centenas de coletivas de imprensa e sabia como conduzir direito aquele tipo de situação. Havia uma outra razão para ele fazer aquilo pessoalmente. Lender não queria que mais ninguém assumisse tamanho risco. Lender ligou para outro caça-fantasma aposentado, Paul Holmes. Nariz pontudo, cabelo louro escuro e um físico não muito imponente, com seus 67 quilos e 1,72 de altura. Passara os 4 anos desde que se aposentara da polícia, trabalhando no ramo da construção com seu irmão Larry. Mas ainda corria 10 quilômetros por dia, 3 vezes por semana, uma compulsão resultante de uma promessa de nunca desapontar outros policiais ao aparecer para uma briga fora de forma. Ainda sofria com as sequelas daquele ferimento à bala de 1980 e levava consigo uma Glock calibre .40, presa ao quadril na maior parte do tempo. E ainda se dedicava por iniciativa própria no caso do BTK, lendo arquivos e tentando encontrar algo que todos pudessem ter deixado passar. Ele voltou, anunciou Lander. Holmes respirou fundo. Não era preciso perguntar quem ele era. Ele fez apenas um questionamento. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Assim como Holmes, o diretor do Kansas Bureau of Investigation, que é o departamento de investigação do Kansas, Larry era amigo de Lander. Ele enfrentava muitos de seus próprios problemas. O KBI, órgão que combatia o crime por todo o estado e auxiliava xerifes e departamentos de polícia cedendo peritos e especialistas para diferentes investigações, vinha enfrentando uma campanha dispendiosa contra a pior epidemia de drogas desde o surgimento do crack. Centenas de pequenos fabricantes de metanfetamina tinham aparecido ao redor da zona rural do Kansas, montando laboratórios ilegais em residências, celeiros abandonados e em barracões. Eles roubavam propano, amoníaco e outros ingredientes perigosos e os usavam para processar remédios comuns para a gripe e transformá-los em drogas baratas a ser vendidas nas ruas. Ele tinha alguns dos melhores detetives do Kansas operando em seu departamento, e naquele momento estavam trabalhando no limite de suas capacidades. Por outro lado, ele sabia que o BTK era perverso. Welch fora agente do FBI e dirigia o KBI havia 10 anos. Durante anos vivera em Godworth, não muito longe de Windsor. Ele e Lander eram amigos desde os tempos de Lander como patrulheiro. O tenente da unidade de homicídios explicou a situação. Ele então fez uma oferta generosa. Você pode ficar com alguns dos meus agentes, disse, e qualquer outra ajuda que fosse necessária e eu puder fornecer. Pouco tempo depois, enviaria Larry Thomas e Ray London para trabalhar com Lander pelo tempo que fosse necessário. Vamos dar aqueles 2 dias, Leviana informou a Oates naquela mesma tarde. Mas, depois dos 2 dias, nós queremos publicar a notícia e queremos uma entrevista exclusiva. Oates não gostou do que ouviu, mas admitia que assim que a carta chegou, Leviana poderia ter arruinado a investigação com uma reportagem no Eagle, e o repórter não tinha feito isso. O Eagle não era o tipo de publicação que buscava lucro alimentando o pânico na população com boatos, e àquela altura, seus editores não tinham provas de que se tratava de alguma coisa além de uma carta de alguém com um senso de humor doentio. A melhor chance do jornal para obter informações mais abrangentes e corretas era esperar e deixar que Lender investigasse, e então mandar Liviana conversar com o tenente sobre aquilo. Oates disse que daria uma resposta sobre a entrevista exclusiva assim que possível. O jornal da manhã seguinte não tinha nada sobre o BTK. À escadaria do hospital, Dodson tinha aconselhado o amigo a não abrir uma linha de disque-denúncia, a não ser que o alto comando fornecesse pessoal suficiente para verificarem todas as pistas, todos os álibis, todos os antecedentes de todos os suspeitos. Dodson achava que Lander precisaria de um batalhão de investigadores, mas Lander restringiu esse problema com uma decisão. A força-tarefa verificaria as denúncias, mas os detetives não se desgastariam correndo atrás do histórico de cada investigado. Apenas coletariam DNA para compará-lo com o BTK. Ou o DNA seria compatível, ou não seria.
De todas as coisas inteligentes que Lander fez, Dodson declarou mais tarde: essa foi a mais inteligente. A estratégia poderia levar à captura do BTK, mas eliminaria milhares de suspeitos com bastante rapidez e economizaria centenas de milhares de horas de trabalho. Durante 48 horas, os policiais se empenharam dia e noite na elaboração do plano. Como Oates já tinha previsto, nenhum detetive dormiu. No primeiro dia, a equipe de homicídios instalou um disque denúncia e os meios para gravar as ligações. O chefe de polícia providenciou turnos para que o serviço estivesse disponível 24 horas por dia. Eles montaram uma força-tarefa. Gook, Oates e Health da unidade de homicídio, Thomas e Land do KDI. Lander também queria Clint Snyder, na unidade de narcóticos. Snyder tinha se oferecido e o alto comando aprovou. Outra detetive da unidade de narcóticos, Sherry James, se juntou à força-tarefa para compilar e organizar os bancos de dados da força-tarefa e para trabalhar com os Big Cape, o enorme banco de dados que o FBI estabelecera para reunir e filtrar informações sobre criminosos violentos. James também saiu para coletar amostras das pessoas. Alguns detetives de homicídios, Robert Clinston, Heather Bacon, Ricky Craig e Tom Felton, foram deixados de fora da força-tarefa para investigar os demais assassinatos ocorridos em Wichita. Ainda assim, enquanto faziam isso, alguns deles também liam todas as denúncias que apareciam sobre o BTK, e Craig e Fenton ajudavam a investigar as pistas. A força-tarefa de Lander também empregou a ajuda de 50 detetives e de outros policiais no primeiro mês, das unidades de operações à paisana, operações contra o crime organizado e contra crimes sexuais, e do QBI, da FBI e da chefiatura da polícia do condado de Sedgwick. A força-tarefa montou em segredo um posto de comando no centro de treinamento policial do condado, nos limites da cidade, a alguns quilômetros da prefeitura. Oates contou a Lander que Leviana pedira uma entrevista exclusiva quando a polícia confiasse e confirmasse que a carta era do BTK. Isso pode ser delicado, pensou Lander. Quanto mais revelarmos publicamente, menos eficazes nós seremos e será mais provável que algum outro imbecil por aí envie materiais parecidos para nos confundir. Ele não queria revelar detalhes da carta, não queria que Leviana revelasse como era a assinatura do BTK ou que havia letras e números aplicados por Stênio no papel. Não publicar essas informações no papel e no jornal era de fundamental importância, mas ele não podia dizer a Leviana o que fazer. E sabia que os chefes de repórter deviam estar com os nervos à flor da pele, querendo saber se tinham recebido um grande furo jornalístico ou apenas uma brincadeira doentia pelo correio. O Eagle não estampara a carta como um papel de parede por toda a primeira página. Talvez isso significasse que fosse possível fazer com que Leviana concordasse em omitir algumas informações. Quanto mais, melhor. O tenente temia que, se tentasse calar o jornal, o Eagle poderia revelar tudo. Ele tinha que dar a Leviana alguma coisa. Como porta-voz da polícia, Johnson costumava trabalhar com Lander nas coletivas de imprensa sempre que havia um homicídio. Ela o considerava um amigo. O tenente percebia quando a porta-voz estava tendo um dia difícil e sempre procurava dizer uma palavra gentil. Johnson sabia que ele fazia o mesmo pelos outros. Agora Lander queria sua ajuda. Eles teriam que escrever uma série de comunicados à imprensa projetados para fazer com que o BTK fizesse contato. Além disso, ela lidaria com todas as perguntas da mídia. Johnson tinha 3 grandes preocupações, conforme relatou a Lander. Uma era, assim que as notícias sobre o BTK se espalhassem, o circo da mídia de todo o país chegaria à cidade. Todos os tabloides e programas de mau gosto da TV a cabo, todas as emissoras de televisão. Segundo problema era maior. Se o departamento de polícia se recusasse a responder às perguntas sobre os assassinatos mais misteriosos da história de Wichita, isso aborreceria os repórteres, que transformariam a vida dela em um inferno. E Lander e o FBI estavam pedindo a ela que se recusasse a responder às perguntas. O terceiro problema poderia pôr fim à coisa toda. O chefe de polícia Williams poderia não gostar do plano. Wichita tinha um grande jornal, 3 grandes emissoras de televisão, sem contar a PBS e as afiliadas de redes menores, e inúmeras estações de rádio. Os policiais toleravam os repórteres locais.
Não gostavam de alguns, mas mantinham suas opiniões para si. Às vezes, como no caso dos irmãos Carr, a imprensa nacional dava as caras e os policiais gostavam menos ainda deles do que da cobertura local. Mesmo assim, William se orgulhava de ser transparente. Se os repórteres faziam um questionamento, o chefe de polícia queria que tudo fosse esclarecido, a não ser que a resposta interferisse em uma investigação. Lender e Morton estavam propondo que o departamento forjasse coletivas de imprensa nas quais Lender diria coisas que despertariam a curiosidade geral e então se recusaria a responder às perguntas. Isso não se encaixa no conceito de transparência do chefe de polícia. A princípio, Johnson estava certa. William se mostrou cético, assim como os membros de sua equipe. Os subchefes destacaram que manter as pessoas no escuro poderia alimentar ainda mais preocupação do público, que com certeza surgirá a partir da reportagem que o Bigo estava prestes a publicar. A discussão se estendeu por um longo tempo. Houve ocasiões em que os subchefes pareceram estar prestes a vetar a ideia. Johnson, enfim, teve que implorar ao alto comando que fizessem o que Lender queria. Então, pessoal, não fizemos isso. E se não fizermos, estamos ferrados. Chamamos o FBI. Se ignorarmos o conselho que deram, eles também podem ficar putos da vida. E o que fazer se não fizermos isso? Que outra ideia temos? O que eu posso fazer ou dizer para a imprensa sobre o que estamos fazendo? No fim das contas, o chefe de polícia aprovou o plano. Os benefícios superavam os problemas, ele concluiu. Porém, havia mais uma decisão a tomar. Quem conduzirá as coletivas de imprensa? Qual rosto seria mostrado ao BTK? Era uma tarefa perigosa. Williams conhecia o perigo de perto como patrulheiro. Fora baleado 3 vezes. Arriscar a vida eram muitas ocasiões. E teria que pedir para outra pessoa assumir esse risco. Williams disse que queria que Lender fosse o encarregado das coletivas. O trabalho precisava ser feito do jeito certo, justificou. Os 12 anos de experiências de Lender com coletivas sobre homicídios lhe tinham ensinado o que dizer e o que não dizer. Além do mais, a população de Wichita estava acostumada a ver Lender falar sobre os homicídios. Ficariam mais tranquilas se o recado fosse dado por meio dele. Mas era mesmo uma boa decisão? Dodson avisara Lender para não fazer isso enquanto estivesse administrando a força-tarefa. Dodson ajudara a desenvolver um manual para o Instituto Nacional de Justiça sobre como administrar forças-tarefas policiais importantes. Passara algum tempo entrevistando alguns dos investigadores de assassinos em série mais experientes do país, incluindo os policiais que participaram da caçada ao assassino de Green River, em Washington. Eles os alertaram, e alertaram sobre os desgastes de tentar fazer coisas demais de uma só vez. Mas o chefe Williams e sua equipe do comando tomaram cuidado de se certificar de que isso não fosse acontecer. Lender administraria a força-tarefa e seria o rosto de comunicado com o BTK. Mas Johnson escreveria todos os comunicados à imprensa e outros comandantes da polícia assumiriam várias tarefas burocráticas no lugar dele. O tenente John Spear, amigo de Lender, cuidaria das investigações de homicídios rotineiros. O plano parecia viável, mas quando Lender contou a Cindy que tentaria entrar em contato com o BTK, ela ficou aborrecida, conforme o esperado. Por que você? Perguntou ela. Eles simplesmente vão colocar você sozinho sob os holofotes? Não, respondeu ele. Leviana dera à polícia seus 2 dias e não recebera nenhuma resposta, e queria publicar sua matéria. Ele ligou para Lender na manhã da quarta-feira. Dê uma passada aqui, pediu o tenente. Leviana chegou ao quarto andar da prefeitura minutos depois. Encontrou Lender e Johnson na sala de conferência adjacente ao escritório do chefe de polícia. Lender, como sempre, estava usando uma camisa branca e um terno escuro. Leviana olhou para o rosto dele, comprido e bronzeado, com rugas fundas descendo na vertical pelas bochechas. O que o repórter percebeu o fez hesitar por um instante. Eles se conheciam fazia 12 anos, tinham se encontrado no trabalho centenas de vezes, trocando alfinetadas de maneira amigável todas as vezes. Lender sempre fora articulado, prestativo e engraçado, algumas vezes até profano, mas de um jeito hilário. No entanto, o rosto de Lender mostrava que não haveria nenhuma brincadeira naquele dia. Era mesmo o BTK? Havia muita coisa em jogo naquela conversa. Caso fosse o BTK, Lender poderia exigir que Leviana engavetasse a matéria. Nesse caso, Leviana se recusaria.
A população tinha o direito de saber se um assassino em série tivesse reaparecido na cidade. Talvez Lander pedisse que ele omitisse apenas parte da mensagem. Se fosse assim, Leviana estava preparado para negociar. O jornal tinha uma responsabilidade para com os leitores, mas não obstruiria uma investigação de homicídio. Leviana ficou feliz de ter feito uma fotocópia da mensagem, como Ken Stephens recomendara 20 anos antes. Era possível ver outra cópia da mensagem agora, repousando sobre a mesa entre as mãos de Lander. Ele começou a fazer uma pergunta, mas Lander o interrompeu. Antes de começarmos, posso fazer uma pergunta a você? Indagou Lander. Claro. Você fez uma cópia? Sim. Posso ficar com ela? Não. Isso confirma a coisa toda, pensou Leviana. Uau! É o BTK. Lander se inclinou para a frente e deslizou a cópia por cima da mesa para que Leviana pudesse ver as 3 fotografias de Vic, a carteira de motorista, o stencil estranho e o símbolo da assinatura no canto. Quero isto, disse Lander, apontando para o símbolo. Quero isto, continuou apontando para o stencil. E quero isto, concluiu, apontando para a carteira de motorista. Nos modos diretos de um policial, estava pedindo que Leviana não escrevesse nada sobre aqueles detalhes. O repórter e seus editores já esperavam por isso. Posso dar isto, falou Leviana, apontando para a assinatura. Posso dar isto, ele apontou para o stencil. Mas não posso dar isto, apontou para a carteira de motorista. Lander não parecia incomodado. Leviana tinha acabado de lhe dizer que concordava com 2 dos pedidos e que não publicaria nada a respeito da assinatura e do stencil. Mas levaria e revelaria que o BTK havia reaparecido. Publicaria que o BTK afirmava ser assassino de Vic e contaria que o BTK tinha enviado uma mensagem para o jornal com fotocópias da carteira de motorista de Vic e fotos do corpo dela amarrado. Lander se reclinou, à espera. Leviana percebeu, animado, que Lander estava aberto a responder perguntas em uma entrevista oficial. A carta é do BTK? Perguntou o repórter. Tenho 100% de certeza de que é o do BTK, informou Lander. A mulher na foto é Vic? Não existem dúvidas de que é uma foto de Vic Wengerle. Existe um Bill Thomas Killman? Nunca existiu Bill Thomas Killman. Por que ele iria reaparecer agora? Lander encolheu os ombros. Ele não sabia. Como você sabe que é o BTK? Sem comentários. O Eagle deu a notícia primeiro no seu site, Kansas.com, no dia 24 de março, poucas horas depois de Lander ter conversado com Leviana. Os editores também compartilharam a história com a WIT TV, uma das emissoras locais, para promover a edição do jornal na manhã seguinte. A rival, Cake TV, também divulgou uma reportagem curta naquela noite baseada em uma fonte policial anônima. Os editores do Eagle coroaram a reportagem imprensa com uma das manchetes mais perturbadoras que os cidadãos de Wichita já tinham visto, com letras garrafais de 10 centímetros de altura. O parágrafo introdutório de Leviana foi curto e grosso. Um assassino em série aterrorizou Wichita durante a década de 70 ao cometer uma série de 7 assassinatos e reivindicou responsabilidade por uma 8ª morte, e é provável que esteja vivendo em Wichita, informou a polícia na quarta-feira. A matéria fez o que Lander esperava. Assustou as pessoas. Os telefones do Disque Denúncia tocaram sem parar. Lander também queria acalmar e tentar acalmar os temores, aparecendo ao vivo na televisão naquela manhã para falar no tom seco que sempre usava em público. Estamos incentivando os cidadãos a praticarem as medidas de segurança habituais, manter as portas trancadas e manter as luzes acesas. Ele começou a falar diretamente para o BTK, embora não tivesse avisado aos repórteres sobre suas verdadeiras intenções. Lander, Johnson e Morton tinham planejado como proceder naquela maneira. Morton enviara uma série de sugestões por e-mail que tratavam desde como manter a conversa em um tom que não fosse ameaçador, até explicar ao BTK como entrar em contato com Lander por e-mail, telefone e caixas postais. Lander fez questão de falar em um tom reconfortante, em uma sala abarrotada de repórteres e fotógrafos. A declaração de 240 palavras confirmou que Vic Wengerle era uma vítima do BTK e de maneira sutil encorajava o assassino a manter uma linha de comunicação aberta.
Este é o caso mais desafiador no qual já trabalhei e seria muito interessante conversar com o indivíduo, disse Lander. Então vinha a parte seguinte da estratégia: tornar o BTK hesitante demais para voltar a matar. Lander incentivou a população a entrar em contato com o departamento para fornecer informações que pudessem ser úteis. Avisou que o caso era a prioridade máxima do departamento e que a chefiatura da polícia da cidade, o KBI e o FBI estavam ajudando. Eu não saberia comentar a respeito de outros casos pelo país, mas este é sem dúvida o caso mais incomum que já tivemos em Wichita. Em toda a região de Wichita, as lojas de armas tiveram um aumento considerável nas vendas. As pessoas que temiam o BTK quando eram crianças passaram a se preocupar com ele de novo e entraram em casa como se estivessem esperando a qualquer momento uma emboscada. Repórteres de todas as partes do país começaram a fazer as malas e a procurar no mapa onde ficava Wichita, no estado do Kansas. Março e abril de 2004. Número 37. Maratona de coletas. Nas primeiras 24 horas após a publicação do artigo do Eagle, a polícia recebeu mais de 300 denúncias. Nas 24 horas seguintes, mais 700. Lander teve 50 policiais, a maioria detetives, designados para a força-tarefa nos primeiros dias. Além de investigar as denúncias, a polícia localizou dezenas de milhares de páginas de documentos dos 30 anos anteriores, e o trabalho dos investigadores era coordenado por meio de uma enorme tabela. A unidade de arquivos mortos do KBI começou a escanear dezenas de milhares de páginas de antigas anotações, fotografias e documentos dos arquivos do BTK e as 37 caixas de material investigativo acumulados desde 1974. O KBI e o FBI transformaram tudo em um enorme banco de dados pesquisável. O trabalho levaria 8 meses. As pessoas dos arquivos mortos do KBI foram incríveis no que fizeram. Lander reconheceria mais tarde. E não pediram porcaria nenhuma em troca. Nola Foston, a chefe do gabinete da promotoria do condado de Sedgwick, enviou ajuda. Os policiais precisariam coordenar muitas de suas ações com os promotores, caso houvesse uma prisão. Ela designou Kevin O'Connor para acompanhar a força-tarefa de Lander, dia e noite, se fosse preciso, e para fornecer aconselhamento legal quando necessário. De agora em diante, você é o escravo de Kenny, disse ela a O'Connor. O'Connor apurou se o BTK poderia ou não ser condenado à morte caso os policiais o capturassem. Para sua decepção, descobriu que o Kansas não tinha uma lei de pena capital em vigor nos anos em que o BTK cometera seus assassinatos. 3 dias depois de receber a carta do BTK, Lander foi até a casa de Paul Holmes, o caça-fantasmas aposentado. Uau! Exclamou Holmes quando viu a carta. Então voltou a perguntar: o que posso fazer para ajudar? Lander não queria pedir nada. Holmes estava trabalhando junto com o irmão como empreiteiro. Por outro lado, tinha ajudado a criar gigantescos arquivos nos caça-fantasmas que a nova força-tarefa precisaria reexaminar. Ele fora o policial mais metódico e organizado em suas anotações que Lander conhecera, e sabia como ficar de boca fechada. Sabe, disse Holmes, eu trabalhei bastante naqueles arquivos, posso ajudar bastante com isso. Sei que pode, falou Lander, mas você sabe que não temos nenhum dinheiro para pagar por algo assim. Não estou nem aí para isso, garantiu Holmes. Ralph Gould, Oates, Snyder e Lander sabiam que alguns policiais aposentados se sentiam mal por não terem capturado o BTK. Os mais velhos costumavam perguntar: deixamos alguma coisa passar? Deixamos de fazer alguma coisa que deveríamos ter feito? Lander achava que não, mas no dia em que a matéria de Leviana foi publicada no Eagle, o repórter encontrou Bernie Drototsky trabalhando como chefe de polícia na cidadezinha de Call City, em Oklahoma. Ele mencionou essa questão da culpa. Acho que existe alguma coisa em algum lugar que deixamos passar e que irá nos levar a ele. Oates não era de beber muito, mas achava que se tornaria um alcoólatra se aquilo durasse muito tempo. Quase não dormiu nas primeiras 2 semanas, acordava no meio da noite e seu cérebro já começava a funcionar. Ele preparava um bule de café, se vestia, pegava o carro e ia para o trabalho. Gog conhecia e conseguia dormir melhor e não se afligia tanto,
mas se sentia grato por ter Lander cuidando das coisas. O tenente não ficava de pé nem duvidava da capacidade dos detetives, e embora houvesse uma enorme pressão externa para encontrar o BTK, ele a mantinha longe dos investigadores. Golga acreditava que as investigações se transformariam em um desastre bem depressa caso outra pessoa que não fosse Lander estivesse no comando. Goug, Oates, Ralph Snyder e outros policiais saíram às ruas para abordar os homens da região de Wichita que eram citados no disco denúncia. Os policiais pediam amostras de DNA. Quando chegavam ao fim de uma lista, voltavam para pegar outra. Era a maratona de coletas, como a chamavam. Qualquer pessoa mencionada em uma denúncia era solicitada a fornecer uma amostra. Algumas pessoas que ligaram para o disque denúncia suspeitavam de Lander. Os detetives levaram isso a sério. Durante anos houve a teoria de que o BTK poderia ser um policial. Então Lander coletou a própria amostra. Eu não confiava em Oates nem em ninguém para confiar um cotonete na minha boca. Então eu mesmo fiz. Brincou ele mais tarde. Mas tudo foi feito na presença de testemunhas. Gould lhe entregou 2 cotonetes esterilizados, então zombou do detetive enquanto ele os esfregava na parte interna da bochecha, ainda que observando bem de perto para ter certeza de que não estava trapaceando. No dia em que Oates e Gould viram a nova carta do BTK, saíram para procurar Bill Wrigley. Não houve nenhuma abordagem direta por meio de parentes dessa vez. Oates contou a Bill que alguém alegando ser o BTK enviara uma carta mencionando Vicky como vítima. No bolso do casaco, Oates tinha a intenção e acreditava que obrigaria Bill a lhe fornecer o DNA caso ele se recusasse. O detetive pedira a um juiz que a assinasse, mas estava torcendo para deixá-lo no bolso, intocada. Bill ouviu enquanto Oates explicava. Não estou aqui para dizer a você que os Steelers estragaram tudo em 1986, disse Oates, mas posso garantir que faríamos as coisas de um jeito diferente hoje. Acredito que você não matou sua esposa e agora posso provar, mas preciso da sua ajuda. Ele disse que precisava de uma amostra de DNA naquele exato instante. Bill respondeu que tudo bem. Levou apenas alguns minutos. Oates e Gould agradeceram, pegaram o carro e foram embora com a intimação ainda no bolso de Oates. 2 dias depois, foram ver Bill na casa dele, ainda cauteloso. Bill estava com um parente sentado ao seu lado, para dar uma testemunha da conversa. Um teste acabara de confirmar que o perfil de DNA do material encontrado sob as unhas de Vic era compatível com o do homem que matara o Zoteiro 30 anos antes. Portanto, os detetives sabiam, não era o DNA de Bill. Foram necessários quase 18 anos, mas ele estava descartado como suspeito. Quando Oates e Gould lhe contaram isso, Bill não sorriu nem reclamou dos anos em que convivera com a suspeita de que matara Vic. Não mencionou que as outras crianças humilhavam seus filhos na escola, dizendo que o pai deles tinha matado a mãe. Fico contente por ver vocês e me inocentarem, respondeu ele. Tudo o que sempre quis foi que encontrassem quem matou Vic. Oates e Gould queriam os nomes das pessoas que Vic conhecia, os lugares onde fazia compras, detalhes da vida dela. Apesar de quase 2 décadas terem passado, Bill deu as respostas detalhadas. Oates o admirava. Ele poderia ter me mandado plantar batatas, poderia ter mandado que saíssemos da casa dele, poderia ter continuado furioso conosco pelo que fizemos nos últimos 18 anos, mas é um homem decente demais para fazer isso. Na primeira semana, Johnson recusou pedidos de 32 veículos de comunicação que requisitaram entrevistas com Lander ou com o chefe de polícia Williams. Alguns repórteres foram bastante ríspidos no trato. Bob Morton, do FBI, encorajou Johnson a ignorá-los e seguir com o plano. A imprensa não vai solucionar o caso, disse Morton. O BTK é um predador muito esperto. Se você revelar muitas coisas ao público, você estará prejudicando a investigação. Só porque vocês minaram a imprensa não quer dizer que não podem mudar a maneira como fazem as coisas neste caso. Falar demais é muito perigoso para vocês. Se fizerem coletivas todos os dias, vão ficar sem coisas para divulgar e vão revelar coisas demais e vão correr o risco de causar outro homicídio. Então, a própria imprensa que vocês estavam alimentando vai se virar contra vocês e culpá-los pelo homicídio. Alguns políticos locais também estavam preocupados com o fluxo de informações, mas por outros motivos.
Eles achavam que a publicidade em volta do BTK poderia assustar os turistas e frequentadores de convenções, incluindo algumas das 42 mil pessoas esperadas em Wichita para o número 85 de torneio de boliche da Liga Feminina Internacional. Johnson enviou um e-mail para Morton informando que os policiais estavam recebendo forte pressão dos políticos para irem à TV e dizerem que tudo estava bem. Não façam isso, respondeu Morton. Se o BTK matar alguém depois que a polícia der o sinal de que tudo está bem, a prefeitura poderá ser considerada responsável na eventualidade de algum processo judicial. Como os policiais se recusavam a falar, as equipes de televisão voavam em cima de qualquer pessoa que pudesse ter uma conexão, ainda que remota, com o caso. Antigos investigadores do BTK, como Piri, que estava apressando o término do seu livro, e Leviana, que tinha dado a notícia. Com 3 filhas em casa, Leviana não se sentia à vontade para ir à TV e falar sobre o assassino. No entanto, sabia mais coisas a respeito do BTK do que qualquer um no jornal. Portanto, deu entrevistas no dia em que sua primeira reportagem foi publicada. A imprensa fez fila para conversar com ele depois disso. Naquele fim de semana, recebeu em sua casa mais de uma dezena de ligações de programas exibidos em rede nacional querendo mais declarações. Venham ao jornal se quiserem falar comigo, ele disse. Em um intervalo de poucos dias, Leviana também recebeu telefonemas de emissoras de televisão do Japão e da Alemanha, além de revistas das quais nunca ouvira falar. O Eagle publicou uma matéria sobre a maratona de coleta no dia 2 de abril, depois de 3 homens entrarem em contato com o jornal para contar que amostras de seu DNA tinham sido coletadas. Uma porta-voz da polícia não confirmou nem negou que análises de DNA estavam sendo realizadas, reportou o jornal. Nesse mesmo dia, Lender realizou sua terceira coletiva de imprensa para manter os telefones do Disque Denúncia tocando. Algumas pessoas suspeitavam dos maridos, outras acusavam os filhos ou os pais. Várias se mostravam desconfiadas de vizinhos ou de colegas de trabalho. Homens foram mencionados como suspeitos por diferentes motivos, por serem solitários, excêntricos ou simplesmente maldosos. Alguns eram reconhecidamente malucos, outros eram cidadãos respeitáveis. Alguns dos denunciantes viam a si mesmos como detetives amadores. Surgiu uma teoria segundo a qual o BTK e o assassino do Zodíaco da Califórnia eram a mesma pessoa. Havia pessoas que tinham certeza de que o BTK tinha estrangulado John Bennett no Colorado. Àquela altura, as instruções de Lender tinham sido repassadas para todos os policiais que patrulhavam as ruas. Caso respondessem a um chamado de homicídio, invasão a domicílio ou até mesmo tentativa de invasão e reparassem em uma linha telefônica cortada, não pensem 2 vezes, evacuem a casa. Insistiu que as mesmas instruções fossem aplicadas em qualquer ocorrência envolvendo uma pessoa desaparecida ou uma mulher amarrada. Enquanto alguns detetives liam denúncias por e-mail ou transcrições de telefonemas, outros verificavam antecedentes em computadores. Podiam eliminar rapidamente suspeitos em potencial se fossem negros, por causa do perfil do DNA, se não tivesse a idade certa, pelo menos 46 anos, ou se tivessem um álibi verificável, como estar encarcerado na época de um dos assassinatos. O sargento Mike priorizava quais nos dos outros seriam requisitados a fornecer DNA. Denúncias e mais denúncias deram em nada, e Oates temia que algo deixassem passar e talvez voltassem mais tarde para assombrá-los. Como as coletivas de imprensa sobre o BTK eram breves, os repórteres televisivos costumavam complementar suas matérias ouvindo as impressões das pessoas no centro da cidade. As mulheres mais jovens diziam que o BTK não as assustava. Comentavam que ele era um velho. Lender tinha calafrios quando ouvia essas coisas. Ele vai encarar isso como um desafio, disse o tenente a Johnson. Vai tentar matar alguém para mostrar que ainda é capaz. Para ajudar os detetives a anteciparem os próximos movimentos do assassino, Lender trouxe à força-tarefa Bob Morton, o especialista em perfis da Unidade de Ciência Comportamental do FBI. Lender se sentia confortável em trabalhar com o FBI. Seu tio Ernie tinha sido um agente federal, assim como Elk, diretor do KBI e seu amigo de longa data. Mas muitos outros policiais achavam os agentes do FBI arrogantes, distantes da realidade das ruas.
Morton começou seu resumo do caso afirmando o óbvio. Era provável que o BTK tivesse fixações sexuais. Devia morar na região de Wichita, mas era possível que não morasse. Tem coisas mais importantes para fazer do que ouvir isso, pensou Waltz. Ele e Gauger se